Boa noite a todos e todas, muito bem-vindos ao canal Jesus Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de março, nós estamos trabalhando o livro Evangelho e Família do nosso querido irmão Adenauer. Na noite de hoje, nós teremos a nossa querida Cibele falando sobre um olhar amoroso sobre o mal do outro. Tema bastante interessante, né? E temos certeza que Cibele nos trará boas reflexões sobre o assunto. Mas, antes de passarmos a Cibele, a palavra, vamos fazer a nossa vibração pelo nosso planeta. Eu peço a todos que fechem os olhos, busquem se conectar com os espíritos do bem, das casas irmãs Jesus e Jacó, que estão a cercar todos aqueles que estão conectados, independente do horário de conexão, se não à noite, no dia seguinte, manhã, tarde, não é? Mas de forma que, se estamos conectados com esses espíritos do bem, estaremos sendo abençoados e amparados por eles. Então vamos mentalizá-los derramando bênçãos sobre nós, bênçãos de paz, de cura, de amor, e vamos estender essas bênçãos aqui recebidas a todos os que nos cercam, aos nossos familiares, parentes, amigos, ao nosso próximo, nem tão próximo, pedindo a Deus paz, luz, misericórdia para todos aqueles que estão em sofrimento nesse planeta de provas e expiações. E vamos pedir também a Deus de misericórdia que vele pelo nosso planeta. Vamos fazer uma mentalização de luz para ele, para que os governantes deixem a sede de poder e busquem cultivar a paz, a harmonia entre povos. Só ouvimos falar de guerras, guerras e guerras. Que Deus tenha piedade de todos que estão enfrentando inocentemente os horrores da guerra, e aqueles que estão manobrando o poder, a potência, o dinheiro. Que Deus tenha misericórdia desses nossos irmãos governantes, que querem apenas o poder. Misericórdia, misericórdia, misericórdia deles, Senhor. Vamos pedir a Deus também misericórdia para todos aqueles que usam todos os recursos que o nosso planeta Terra nos oferece, que nos sustenta com seus frutos, seus recursos naturais, e mesmo assim o maltratam, procuram sempre extrair, às vezes, o que não é mais possível extrair das suas riquezas para o seu próprio bem ou para bem de outros interesses não muito cristãos. Porque os interesses cristãos são aqueles que velam pelo bem ao próximo, ao bem a si mesmo, ao bem ao próximo, ao bem ao nosso planeta. E é isso que precisamos focar, fazer, ter esse pensamento firme de luz para o nosso planeta, pedindo a Deus misericórdia desses nossos irmãos que não tratam com amor, com carinho, não enxergam que dependem dele para a sobrevivência reencarnatória. Que Deus tenha piedade de todos, de todo mundo, dos que sofrem, dos que estão em guerras, dos que estão nas ruas com fome, sem teto. Misericórdia dos que estão sofrendo com tantas tragédias climáticas que têm acontecido. Que Deus tenha piedade deles e de todos nós. Que assim seja. Muita paz, muita paz. Bele, a palavra é sua. Boa noite, caros amigos, irmãos dessa caminhada da evolução espiritual. Mais uma vez aqui, estamos juntos, reunidos, muito feliz por essa oportunidade do trabalho, do aprendizado. Então, na noite de hoje, vamos rogar ao Mestre Jesus que esteja nos envolvendo em muita paz, em muita luz. Sabemos que sempre Ele está nos dando, né, ajuda, suporte, mas na noite de hoje queremos pedir, né, que nos dê mais ainda, né, a presença dele, que ele se faça mais presente na noite de hoje, do estudo, do atendimento espiritual.
rogamos que ele nos envolva em muita luz, em muita paz e também que envolva a equipe espiritual, esses amigos abnegados que estão aqui conosco, né, na noite de hoje, e que eles possam também receber essa luz, essa paz, para realizar as tarefas programadas para a noite de hoje. Então, com com esse desejo, né, de paz e de luz nos envolvendo, nós vamos dar início à nossa conversa da noite de hoje, que foi escolhida do livro, né, que está sendo trabalhado nesse mês, que é o Evangelho e Família, de Adenauer Novaes. E na noite de hoje, meus amigos, foi escolhido um tema muito interessante, que é intitulado O Olhar Amoroso sobre o Mal do Outro. E esse tema, assim, nos leva a uma reflexão muito importante, porque normalmente nós somos muito julgadores. Sempre temos já um pensamento de julgar a falha do outro, o erro do outro. Somos muito rígidos, digamos assim, com o outro, porém, com as nossas falhas, nós somos bem flexíveis. Então, a mensagem da noite de hoje, né, do Evangelho em Família, é sobre essa questão desse olhar, como nós devemos mudar esse olhar, transformá-lo num olhar mais amoroso sobre a falha do outro. Então, logo de começo, quando eu comecei a ler o texto, me reportou essa questão do julgamento, que nós somos assim juízes o tempo inteiro. Qualquer coisa que digamos assim, nos chegue até a nós já temos logo uma opinião, nós já temos logo isso é certo, isso não é certo, e julgar fulano é culpado. Nós temos sempre aquele mau hábito do julgamento, né? E isso é muito ruim, porque isso acaba nos levando a ter esse hábito, como eu acabei de falar, um mau hábito, né? E isso vai se enraizando dentro da gente. Então, nós precisamos, como é proposto pelo autor, mudar esse olhar. Nós sabemos que o ser humano é um indivíduo, né? É um ser individual, mas ao mesmo tempo um indivíduo coletivo. Então, nós precisamos criar o hábito, mudar essa conduta, né? Que não é fácil mudar hábitos, não é fácil mudar coisas que estão arraigadas dentro de nós, na nossa mente, né? Mas precisamos fazer um pequeno movimento de mudança. Por quê, gente? Porque assim, a gente nunca pode saber a dor do outro, porque as experiências são individuais. Nós não podemos julgar o porquê aquela pessoa foi levada a fazer um mal, uma coisa ruim, né? Para ele e para os outros. Mas precisamos ampliar esse olhar, né? Por que será que as pessoas fazem essas coisas ruins, de prejudicar, né? Então, assim, o Evangelho, nesse sentido, ele vai nos nortear para o que é o melhor, o que é mais correto, o que é mais ético, o caminho mais equilibrado, digamos assim, né? Porque quando, como eu acabei de falar, o ser humano é um indivíduo, é um ser individual, porém, ao mesmo tempo, é coletivo. Então, o que eu faço vai reverberar em mim? Vai, certamente. Mas também vai reverberar nos outros, em outras pessoas, né? Que eu convivo, que eu me relaciono, porque vivemos em sociedade. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento, né?
Então, a partir desse ponto, a gente já começa a ver que as escolhas não são, não tem impacto só com a gente. E o Evangelho, que é esse farol que o Mestre Jesus nos deixou como um, uma forma de nos indicar o melhor caminho, digamos assim, não é? Mas o Evangelho, ele não tem aquela função limitada de enquadrar o que é o bem e o que é o mal. Isso seria limitar muito é, a, a, a função mesmo, né? Do Evangelho, do exemplo que Jesus nos trouxe, nos deixou. Então, é diminuir muito a sua função, digamos assim, né? A finalidade do Evangelho. E aí, então, o Evangelho, ele não é aquela camisa de força que vai prender a pessoa, não. Você tem que fazer isso, porque isso é o bem, e o que está fora disso é o mal. Né? Não é assim que funciona, não é? Não foi com esse objetivo que Jesus nos deixou o seu legado, né? O seu exemplo, as suas palavras. Né? Então, a gente tem que começar a partir desse ponto, né? Que a finalidade do Evangelho é uma finalidade transformadora. Não é punitiva, não é para prender, não é para enquadrar o comportamento humano. Sabemos que o ser humano ele realmente precisa de limites. Porque imagine cada um fazer o que quer, o que dá na telha, né? Então ficaria um caos. Viveríamos um verdadeiro caos. Então é preciso ter leis que limite o comportamento humano, né? É preciso ter essa organização social para que tudo ocorra de forma equilibrada e que a sociedade humana evolua, né? De forma mais tranquila possível, né? Então, o evangelho, ele tem isso, né? Essa função, essa finalidade de transformar as pessoas e indicar o melhor caminho. E uma das funções do evangelho, né, das mensagens do Mestre Jesus, é nos dar pequenas advertências que são extremamente importantes. Então, não é para engessar, mas ao mesmo tempo é importante sinalizar. Sinalizar através de pequenas mensagens, como é o fato, como é o caso, desculpe, como é o caso dos nossos estudos. A gente está aqui para aprender, colocar, né, em prática o que a gente estuda, as advertências que o mundo espiritual, o plano espiritual nos traz através de mensagens, dos livros psicografados, né? Então, isso são pequenas advertências que servem para alertar sobre o que, gente? Sobre as consequências dos nossos equívocos. Então, se nós sabemos que ir pelo caminho da direita vai nos levar a um abismo, e pelo caminho da esquerda a gente vai ter um caminho melhor, vamos ter percalços, pedras no caminho, vamos, mas vai ser um caminho melhor, menos sofrido. Então, o Evangelho tem mais ou menos essa função, nos direcionar, nos sinalizar. Só que as escolhas são nossas. O livre-arbítrio, né, a livre escolha é de cada um. Os alertas são dados. Agora a gente segue se quiser. É a mesma coisa dos conselhos. É como se fossem os conselhos que a equipe, que o plano espiritual nos traz, né? Enquanto estamos aqui no plano físico, no corpo, né, físico da carne. Então, é como se fosse esses alertas, né? Os avisos para que a gente, tenha cuidado, vigie mais, ore mais. O caminho melhor é esse, é aquele, né?
Então, gente, a escolha é sempre de cada um. Voltando, né, a reforçar que a escolha que nós realizamos, que nós fazemos, vai refletir em nós e no coletivo, né? Então, por que isso que o autor nos coloca, né, muito bem colocado, que o erro, gente, deve ser considerado como uma parte de um contexto psíquico, né, maior do que a própria ocorrência. Então, esse trecho aqui que eu anotei, que eu achei muito interessante. Porque, assim, muitas vezes a gente só olha aquele ponto. Errou, maltratou, fez uma coisa, mas a gente não sabe o que está na psique daquele ser humano, daquele espírito, que o levou a fazer isso. Que pode ser pregresso de vidas passadas e pode ser também do contexto atual dessa encarnação, né? Às vezes, um espírito que, quando estava na fase de criança, foi muito agredido, foi muito maltratado, humilhado, e então isso deixa as sequelas psíquicas, psicológicas, né? E quando se torna um adulto, ele vai extravasar e colocar tudo isso para fora. Então, assim, quando nós estamos no núcleo social, e em especial o núcleo familiar, nós sempre vamos ter esses conflitos. Isso é um fato. Já sabemos que nós escolhemos, né, lá atrás, antes de reencarnar, escolhemos as pessoas que queremos voltar, os afetos e os desafetos que precisaremos conviver, né? Então, tudo isso vem no pacote. Isso tudo vem junto no pacote. E aí, se a gente ficar com esse olhar pontual, só daquela ocorrência, do que fez, vai ficar muito difícil, né, de entender todo o processo, né? Então a gente deve buscar, né, levar o indivíduo a refletir sobre as suas falhas, sobre os seus erros, né? E isso já direcionando mais a questão da família, porque sabemos que é um cadinho burilador a família, né? E é ali onde a gente vai começar todo o nosso processo de aprendizado, de praticar, né, as coisas que devem ser corretamente praticadas, colocadas. Então, a reflexão é muito importante, né? Às vezes a gente não consegue mudar o outro, né, gente? Não conseguimos mudar aquele familiar difícil, o companheiro difícil, a companheira, né, desequilibrada, o filho revoltado, problemático. Não, às vezes não conseguimos, né? Mas com as nossas reflexões nós já vamos poder entender melhor o que está acontecendo. Porque imagine uma família cheia de conflitos, você não entende porque o outro está agindo daquela forma, ele também não entende porque você está assim, e aí começa aquele turbilhão. Quando um elemento da família se põe num ponto de entendimento, de equilíbrio, não é fácil, não. É desgastante? É. Mas é extremamente importante, porque vai quebrar aquele ciclo de agressões, de desequilíbrios, né? Então, a reflexão é o começo de tudo, para se evitar, né, os desequilíbrios humanos. E, a partir daí, realizarmos as nossas mudanças. Então, Jesus, né, ele nos propõe isso com o Evangelho. Ele nos propõe que, primeiro, que se cure, que cada um se cure. Porque você não adianta querer criticar o outro, julgar o outro, querer que ele mude, que ele se cure das mazelas espirituais e psicológicas que ele tem, não é? Então, eu peguei aqui do texto esse trecho. O Cristo propõe que o curador se cure, que sua fala seja principalmente dirigida a si mesmo. Então, é um trecho, né, uma frase aqui do texto, que eu achei muito, muito pertinente, muito interessante e importante, né? Então, qual é a proposta de Jesus? Qual é a proposta do Cristo? É que o curador
ele se cure. Cada um de nós faça o trabalho de se curar, curar primeiro as nossas mazelas, para ter, assim, condições de enxergar a mazela, o erro, a falha do outro. Isso aí é que vem a ser o olhar amoroso sobre o mal do outro. É esse olhar amoroso que o autor está nos propondo com essa bela reflexão, não é? Então, que a nossa fala seja principalmente dirigida a nós mesmos. Então, o nosso texto tem que estar compatível com as nossas ações. Não adianta ter um texto, palavras muito bonitas, rebuscadas, que tem que fazer, tem que acontecer, quando na verdade nós não estamos fazendo, nós não estamos dando exemplo. Né? Aquela velha ditado que diz: faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Não funciona isso. Faça o que eu falo e faça o que eu faço. Porque é o nosso exemplo, gente, que vai ali, ó, carimbar no outro, entendeu? Naquele filho rebelde, naquele companheiro difícil, ou companheira difícil, aquele irmão egoísta, que sempre passa a perna em você nas coisas, né? É esse familiar, é essa pessoa, entendeu? De alguma forma você vai carimbar nela alguma coisa boa, alguma coisa positiva, quando você está se comportando, agindo da forma que você prega, da forma que você fala, verbaliza, né? Então, seu exemplo pessoal é a verdadeira mensagem, é o exemplo, não tem outro caminho. É a mensagem que passa usando como base o que nós assimilamos. Então, estudamos, ouvimos palestra, frequentamos casa espírita, né, presencial ou virtual, como é o caso daqui do canal, não é? Então, tudo isso serve para quê? Para que a gente assimile e coloque em prática no nosso comportamento habitual, né? Então, essa é a grande mensagem. Então, em resumo, né, para finalizar o que o autor quis nos dizer nesse capítulo, que, em resumo, devemos aplicar na família, né, o que nós pregamos, o que nós acreditamos, né, sem rodeio, sem falsidades, né, sem receio de se expor também. Agora, lógico que vamos ficar atentos se o outro está preparado para ouvir o nosso desabafo, ouvir o que nós pensamos, o que nós, né, a nossa opinião, né, porque também não adianta ficar dando murro em ponta de faca. A partir do momento que você não tem receptividade do outro familiar, né, da outra pessoa, então a gente tem que fazer o quê? Silêncio e oração. É a receita. Né? Se tiver diálogo, maravilhoso, ótimo, espetacular. É assim que começa a melhorar. Né? Então, Jesus se expôs, né? Quando ele veio aqui, ele se expôs a tudo e a todos, nas sinagogas, aos religiosos da época, né? E assim, sempre vai ser o nosso maior modelo. Jesus sempre vai ser o nosso maior modelo. Então, não podemos nunca esquecer disso, né? E na família nós devemos fazer isso, compartilhar sempre os bons sentimentos, os sentimentos em geral que nós temos e assumir nossas responsabilidades, né, perante aquele núcleo familiar, aquele núcleo de espíritos que estão ali juntos. Né? Então, gente, a mensagem é essa e assim, eu espero, né, que tenha sido esclarecedora, que tenha ajudado de alguma forma a quem estiver nos ouvindo agora, né, para que a gente faça a nossa parte. Né? Eu ouvi uma vez Divaldo falando, né, de um vídeo curtinho que ele sempre fazia, as mensagens, onde ele dizia: ame, não importa que você não seja amado, ame. Ou seja, faça a sua parte. Procure ser um ser humano melhor a cada dia. Né? Mesmo que esteja tudo caótico à sua volta, que nada dê certo à sua volta.
Mas se você conseguir isso, vai ser uma grande vitória. Não só para você, mas para quem está ao lado. Porque em algum momento isso vai tocar no coração, né, de quem está convivendo ali naquele núcleo familiar, né? Então, assim, finalizo, né, a reflexão da noite de hoje, desejando muita luz, muita paz, que Deus esteja conosco, nos fortalecendo, nos dando equilíbrio, saúde, para que a gente possa aproveitar as oportunidades. Cada dia que nasce, cada dia que o sol, né, se levanta, é uma oportunidade da gente colocar em prática. Então, muita paz, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada, Belle, pelas belas reflexões. Que tenhamos ouvidos de ouvir, como sempre gosto de dizer. Inclusive, eu mesmo digo para mim mesma, tenha ouvidos de ouvir. Se estamos escutando, temos um porquê, né? Então, vamos agradecendo a Belle. Agora vamos para aqueles que ainda não estão no seu cantinho da conexão, aquele lugar de mais calma, mais paz, mais tranquilidade, menos interrupções. Vamos para ele, né? Não esquecendo de levar uma garrafinha de água, um copo de água, para que possamos sorver mais bênçãos, mesmo após o término desse nosso encontro abençoado. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Deus de misericórdia que seja conosco, vamos convidar os nossos anjos guardiões, os nossos mentores espirituais, os espíritos protetores que nos cercam e velam por nós, para que eles também estejam conosco aqui agora nesse momento. Que a espiritualidade do bem das casas irmãs, que já encaminhou para a casa de cada um que está conectado neste momento, neste vídeo, em algum outro momento conectado também, 3 atendentes fraternos para o nosso atendimento espiritual. Esses nossos amigos já fizeram a varredura do nosso ambiente, da psicosfera do nosso lar, buscando limpar todo e qualquer fluido pesado, negativo, que possa impedir que recebamos abundantemente as bênçãos de paz, de cura, de amor que foram preparadas para cada um de nós. Conversemos com esses nossos irmãos queridos, conversemos com eles, humildemente peçamos o que achamos que estamos necessitando, sim, não custa, mas tenhamos mente e coração abertos. Deus, nosso Pai, nos dá exatamente o que necessitamos. Nem sempre o que pedimos é o que estamos precisando. E Deus, que é Pai de amor, nos dá o que precisamos receber. Mas peçamos, não custa, quem sabe não seremos atendidos. E esses nossos irmãos buscam limpar todo o nosso campo vibracional com suas mãos, passando pela nossa aura, pelo nosso campo vibracional, retirando mazelas, retirando fluidos pesados, negativos que adquirimos durante o dia, durante a semana, e limpando completamente o nosso campo vibracional. E agora, plenos de paz, de amor, depois da limpeza que esses nossos queridos irmãos fizeram no nosso campo, vamos colocar as nossas mãos viradas para cima, para receber todas as bênçãos de cura que serão derramadas sobre nós. Bênçãos divinas, luz dourada, vibrante, luz crística, se derramando abundantemente sobre o nosso chakra coronário. Chakra coronário, que é um chakra distribuidor no topo da nossa cabeça, faz fluir essas bênçãos sobre todos os outros nossos chakras, principais e secundários. Os principais, frontal, nos trazendo clareza, clareza na visão física, na visão espiritual, limpando pensamentos negativos, transmutando-os. Descendo a nossa laringe, o nosso chakra laríngeo,
para que tenhamos uma palavra bendita. Palavra é força. Vamos ter cuidado com o que falamos, com o que expressamos. E não fiquemos também engasgados com nenhuma energia negativa. Isso tudo está sendo limpo dentro de nós, favorecendo o nosso bem-estar e a nossa saúde integral. Descendo ao nosso chakra cardíaco, trazendo uma luz intensa de paz, de amor, de cura aos nossos corações. O amor é capaz de curar uma multidão de pecados. Vamos nos envolver nessa energia amorosa, deixando essa energia fluir até o nosso chakra plexo solar, o chakra das nossas emoções, que saibamos agir, reagir com iluminação, com sabedoria no nosso caminhar, seguindo até o nosso chakra sacral, o chakra do sentir, da cura da criança interior, da criatividade, que ela seja sempre para o bem, cuidando das nossas relações interpessoais e fluindo até o nosso chakra raiz, conexão com o planeta Terra, ground. Raízes brotam da sola dos nossos pés, se possível, fiquem descalços, pés no chão. Sintam verdadeiras raízes brotarem das plantas dos pés de cada um de nós, chegando até o seio da Mãe Gaia. E a Mãe Gaia, nossa Mãe Terra, devolve fluidos, seiva de alimentação saudável, de força, de coragem para os enfrentamentos. E leva de nós tudo o que não nos faz bem, o que nos joga para baixo, o que nos traz insegurança, nos traz medos. E vamos também mandar para a Mãe Terra a nossa gratidão, o nosso amor, não só as coisas negativas que a Mãe Gaia vai transmutar, nos devolvendo em paz, luz, harmonia, mas vamos enviar também para ela a nossa gratidão através desse fluxo energético de recebimento, de vida e envio de amor e gratidão. Muito, muito, muito obrigada a esses 3 atendentes fraternos que atendeu a cada um de nós, as nossas necessidades, trabalharam as nossas necessidades nos nossos chakras secundários, nos nossos órgãos, nos nossos 4 corpos, físico, mental, espiritual e emocional, nos dando vibrações de luz, de paz, de amor e tranquilidade. Muita paz para todos nós. Que assim seja, que assim seja. Lembrando a todos que amanhã teremos o nosso Momentos de Luz, Gotas de Luz, às 19 horas no nosso canal. Aos sábados temos a nossa reunião presencial na sede do Estrela de Jacó, às 16 horas. E no domingo, o nosso imperdível encontro com Nossa Senhora, às 18 horas também no nosso canal. E fechando esse nosso encontro com o nosso mantra. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, e nos dê um resto de semana de muita paz e luz. Que assim seja. Uma boa noite para todos.